Meus queridos e queridas, sejam muito bem-vindos a esse espaço nosso de estudo e de reflexão. Que Deus abençoe você, abençoe a sua família. Aqui nesse nosso espaço de reflexão, a gente quer explicar algumas das razões da nossa fé católica para aqueles nossos irmãos em Jesus Cristo que estão congregados aí nas mais diversas confissões cristãs. Em primeiro lugar, é uma alegria imensa eu poder me dirigir a vocês nesse exato momento. Vocês são meus irmãos no Senhor Jesus e isso me enche de alegria. Eu não sei qual é o espírito que te animou a acessar esse conteúdo aqui. Eu vou supor que não seja um espírito de contenda ou um desejo por debates intermináveis, porque esse não é o nosso intuito aqui. Aqui, o nosso espaço de reflexão, nesse espaço, a gente está estabelecendo um diálogo sincero e verdadeiro com você. Eu estou imaginando, nesse exato momento, a gente numa sala, tomando um bom cafezinho ou um mate bem cevado, né, em homenagem aos meus amigos do Sul, cercado de irmãos em Jesus Cristo que, por causa dos nossos próprios pecados, não comungam comigo da mesa eucarística, porque os nossos pecados dividiram o corpo místico de Cristo, que é a igreja. Portanto, eu estou numa sala, tomando meu café ou meu mate, e eu estou falando com meus irmãos em Cristo, que não comungam da totalidade da fé católica, mas que hoje gostariam de ouvir um católico, no caso eu, explicando por que cargas d'água a Igreja Católica crê o que crê. Portanto, esse é o espírito que anima o meu coração e eu rogo a você que nesse momento abaixe por um momento os punhos, a fim de que a gente possa ter uma conversa ao invés de um debate. Tudo bem? A proposta dessas reflexões que vão se seguir a partir de agora é explicar a fé católica no que tange o papel da Virgem Maria na história da nossa salvação, e nós vamos fazer isso recorrendo à Bíblia, e em consonância com a Bíblia, nós vamos recorrer também a alguns autores das primeiríssimas gerações cristãs, partindo do princípio de que eles foram os primeiros a receberem as Escrituras. Tudo bem? Antes de ir abrindo Bíblia, eu preciso fundamentar um pouquinho o método de interpretação da Bíblia que eu vou utilizar aqui. Esse primeiro vídeo, então, ele vai dar fundamentação para o método de leitura da Bíblia que nós vamos usar. O método que eu vou utilizar para falar de Maria, desde a Bíblia, é a tipologia. E o que é a tipologia? Tipologia é o estudo dos tipos, tupos, tupoi no grego. É o estudo das figuras, das analogias. De fato, nós poderíamos resumir o assunto e dizer que tipologia é o estudo das divinas analogias da Nova Aliança que a gente encontra na Antiga Aliança. Quem é que inventou essa metodologia de leitura da Bíblia? De onde ela vem? Lendo a Bíblia, meus amigos, a gente percebe que a metodologia da tipologia foi usada com profundidade pelos próprios agiógrafos, os homens que Deus inspirou para escreverem os textos sagrados, né, os textos da Bíblia. E nós vemos essa metodologia de interpretação saindo da boca do próprio Senhor Jesus. Jesus e os apóstolos estavam bastante familiarizados com essa maneira de ler o Antigo Testamento. Nos escritos dos profetas, nos Salmos, a gente encontra com muita frequência interpretações tipológicas de alguns eventos que aconteceram, sempre com a ideia de preparar Israel para a vinda do Messias. Os autores do Novo Testamento viram acontecer em Jesus uma recapitulação, um cumprimento dos grandes eventos que tinham acontecido lá no Antigo Testamento. Cito especialmente a criação, o êxodo e o reino aliança de Davi. Sendo assim, fazendo uma leitura tipológica, a gente pode afirmar que esses eventos eram tipos, analogias
daquilo que havia de vir em Jesus Cristo. Era muito claro para os autores do Novo Testamento que, primeiro, Jesus era o novo Adão, primogênito da nova criação. Segundo, a crucificação de Jesus, a sua ressurreição, foram um novo êxodo. Terceiro, a igreja de Jesus é a nova Jerusalém e o novo reino de Davi. É bem isso. Tudo o que aconteceu no passado era prelúdio do que havia de vir. A gente lê em Hebreus, no capítulo 8, versículo 5, que Paulo diz que na lei de Moisés havia tipos, sombras daquilo que havia de vir, coisas que se cumpriram na nova aliança. Para deixar isso ainda mais claro, eu vou usar o exemplo de São Paulo. Ele, São Paulo, usando tipologia, ele vai afirmar que Jesus é um novo Adão. Na carta aos Romanos, ele chega a usar essa palavra grega, tupos, para falar de Adão como figura de Cristo. É isso mesmo. Em Adão, a gente encontra uma analogia de Jesus. Eu poderia supor aqui que todo mundo sabe o que é uma analogia e dizer, segue o baile, né? Mas eu bem sei que há muita gente acompanhando essa reflexão agora, sem ter assim um amplo conhecimento a respeito dessas coisas. Então eu vou tentar explicar a coisa de um modo bem simples. Quando a gente estuda lógica, a gente percebe que um termo pode ser unívoco, equívoco ou análogo. Exemplo, se eu falar a palavra abajur, essa palavra é unívoca. Por quê? Porque quando eu falo abajur, a imagem abajur é a que vem na sua cabeça e nada mais. É um termo unívoco. Agora, se eu falar a palavra manga, manga, poderia vir na sua cabeça a lembrança da fruta, manga, ou da manga da camisa. Embora não haja nenhuma relação entre a fruta e o pedaço de tecido da camisa, essa palavra é usada para essas duas realidades. Isso é um termo equívoco, uma única palavra, duas realidades bastante distintas. Agora vamos falar de analogia. Se eu falar a palavra pé, você pode pensar no seu pé, ou no pé da mesa, ou no pé de laranja e por aí vai. A mesma palavra é usada para realidades distintas, mas há uma profunda semelhança entre o meu pé, o pé da mesa e o pé da laranjeira. Eles sustentam algo, alguém, eles dão suporte. Isso é um termo análogo. Quando a gente usa uma analogia, a gente compara algo ou alguma coisa com um outro algo ou com alguma outra coisa, porque esses objetos ou pessoas possuem profundas semelhanças e, por outro lado, também profundas diferenças. Vamos voltar para Adão e Jesus. Há profundas semelhanças e diferenças importantes entre Adão e Jesus. Algumas semelhanças. Primeiro, Adão era o primeiro filho de Deus da raça humana. Assim também era Jesus. Segundo, Adão foi o primeiro, foi feito à imagem e semelhança de Deus, e Jesus é a imagem do Deus invisível, a semelhança, o próprio Deus. Terceiro, Adão foi colocado como o rei da criação, e Jesus é o rei dos reis. Quarto, Adão foi criado sem pecado, e assim foi gerado Jesus. 5. Adão é mediador e representante da primeira aliança, e Jesus é o mediador e o representante da nova. Falamos das semelhanças, agora vamos olhar para as diferenças. Adão pecou. Jesus jamais pecou. Adão sucumbiu na desobediência. Jesus foi obediente até a morte. Adão nos trouxe a morte. Jesus nos trouxe vida, etc. É assim que funciona a tipologia. Nos evangelhos, a gente vê Jesus falando sobre si mesmo, sobre o seu trabalho redentor, em termos tipológicos. Os discípulos aprenderam a ler a Bíblia desse jeito com o próprio Jesus.
Por isso é muito perigoso a gente querer ler o Novo Testamento de modo isolado, desconhecendo o Antigo. Olha só, Jesus se referiu a Jonas em Mateus 12, lá do versículo 39 ao 41. A Salomão em Mateus 12, 42. Ao templo em João 2, 19. A serpente de bronze em João 3, 14. Isso para citar alguns exemplos. E todas essas citações foram feitas por Jesus, demonstrando que essas pessoas e figuras apontavam para ele. Eram tipos, figuras, sinais daquilo que estava se cumprindo nele. Em Lucas 24, 44 e 45, Jesus diz assim, ó, é necessário que se cumpra tudo aquilo que está na Escritura sobre mim, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Jesus ensinou os apóstolos que as pessoas, os lugares, as coisas, os eventos do Antigo Testamento foram escritos como preparação para a vinda dele. Para a gente ir concluindo o tema da tipologia e entrar de cheio no nosso tema principal, que é o papel da Virgem Maria na história da nossa salvação, eu vou citar aqui um livro importantíssimo. Esse livro, meus amigos, meio que condensa tudo aquilo que a Igreja Católica pensa a respeito dos mais variados artigos de fé. Ele coaduna Bíblia e tradição. Eu estou falando do Catecismo da Igreja Católica. Olha o que esse catecismo diz a respeito da tipologia. Eu trouxe aqui os números impressos. Parágrafo 128, diz assim o catecismo. Ó. A Igreja, já nos tempos apostólicos e depois constantemente em sua tradição, iluminou a unidade do plano divino nos dois testamentos, graças à tipologia. Esta discerne nas obras de Deus contidas na Antiga Aliança pré-figurações daquilo que Deus realizou na plenitude dos tempos na pessoa do seu Filho encarnado. Vou ler o parágrafo 129. Por isso, os cristãos leem o Antigo Testamento à luz de Cristo, morto e ressuscitado. Essa leitura tipológica manifesta o conteúdo inesgotável do Antigo Testamento. Ela não deve levar a esquecer que esta conserva seu valor próprio de revelação, que o próprio nosso Senhor reafirmou. De resto, também o Novo Testamento exige ser lido à luz do Antigo, é o catecismo falando. A catequese cristã primitiva, recorre constantemente a ele, segundo um adágio antigo, que diz que o Novo Testamento está escondido no Antigo, ao passo que o Antigo está desvendado no Novo. Novum in vetere latet, et in novo vetus patet. Parágrafo 130, último parágrafo que eu quero ler do Catecismo sobre esse assunto. A tipologia exprime o dinamismo em direção ao cumprimento do plano divino, quando Deus será tudo em todos. Também a vocação dos patriarcas e o êxodo do Egito, por exemplo, não perdem seu valor próprio no plano de Deus, pelo fato de serem ao mesmo tempo etapas intermediárias deste plano. Muito bem, mas é possível que você queira me fazer a seguinte pergunta agora. Fernando, e o que é que tudo isso tem a ver com o tema da Virgem Maria? Por que tanta explicação sobre tipologia antes de falar de Maria? O motivo é simples. Tudo o que Maria é, tudo o que a Igreja Católica crê a respeito dela, encontra fundamentação na união profunda, profundíssima, que existe entre Jesus e Maria. O que nós vamos fazer aqui a partir de agora é o que os primeiros cristãos fizeram. Nós vamos olhar para os principais tipos de Jesus e, em seguida, nós vamos olhar para Maria. Nós vamos descobrir juntos aqui aquilo que os pais da igreja, das primeiras gerações, descobriram. Jesus é o novo Adão, Maria é a nova Eva. Jesus é o novo Moisés, Maria é a arca da nova aliança. Jesus é o novo Salomão, filho de Davi, Maria é a rainha mãe.
a Gebirá em hebraico. Eu termino esse tema recorrendo a um dos mais famosos cristãos dos primeiros séculos, Santo Agostinho, bispo de Hipona, na África. É dele a frase que a gente leu lá no Catecismo: Novum in vetere latet et in novo vetus patet. O novo está oculto no antigo, o antigo está patente no novo. Foi assim que a igreja primitiva leu a Bíblia. Foi assim que eles escreveram seus hinos. Foi assim que escreveram suas orações. É assim que nós devemos agir também. Vamos juntos agora para a segunda parte dessa conversa. Nós vamos falar com mais detalhes agora acerca de Maria como a nova Eva.